Muito bom dia! Como vocês estão? Feliz 2026 para todo mundo, né? Eu ainda não tinha aparecido aqui esse ano, mas estava de férias. O Clinton me cobriu aí por alguns dias. Não quer dizer que eu estava de férias e a comunidade ficou parada, viu? Olha aí o tanto que teve de movimentação na comunidade, trades 100% assertivos, operações cravadas e foi muito bom. Se você ainda não está dentro da comunidade, já aproveita, meu amigo, porque você está perdendo tempo. Entra lá para a melhor comunidade de traders e esse ano promete. E se eu fosse você, eu não ficaria de fora, não. Vamos lá, então, agora para mais um estudo de mercado. Vou colocar aqui o Ibovespa para vocês. Eu fiquei longe, mas eu fiquei acompanhando, né? Cara, movimentação travada, né? A gente está aqui nesse topo já, nessa forma lateralizada, já tem um tempo, desde meados aqui de dezembro. Enquanto não romper essa máxima ou não perder essa mínima, a gente vai ficar aqui sambando. E aí, qualquer pessoa que quer operar uma lateralização, ela tem que pensar aqui na parte dos 50% para cima, ela tem que pensar em venda, e na parte dos 50% para baixo, ela tem que pensar em compra. Então é mais ou menos assim que a gente vai operar uma lateralização. Isso eu tô falando de um cenário de semanal, tá? Não quer dizer que no day trade eu tenho que estar operando na venda. Até porque se a gente for olhar no gráfico de 60 minutos de day trade, a gente tem essa configuração aqui que eu já vou até mostrar para vocês direto, que a gente tá andando nesse canalzinho que a gente marcou desde o ano passado, né? Então não tem nenhuma novidade. É como se o preço tivesse realmente tá subindo de forma devagar, não é tão intencional, forte igual essa daqui, mas também muito em vista que a gente tava no final do ano, essa primeira semana ainda tem um pouco baixo volume, mas agora quer dizer que eu acredito que a partir dessa semana a liquidez já volta bastante com toda a força e a gente deve ter fortes movimentações, até porque esse ano é ano de eleições. E ano de eleições, quem já opera aqui há um bom tempo sabe que é um ano marcado por forte volatilidade. Então, se prepara aí. Pelo Ibovespa, eu não tenho nenhum cenário assim que eu possa ter como 50% a mais, 50% mais um para fazer qualquer venda, né? Eu só tenho realmente essa última região que vai estar tentando proteger o preço de subir. Para mim, qual seria o melhor cenário para poder trabalhar qualquer coisa? Cara, idealmente, eu gostaria que caísse mesmo para poder comprar aqui nessas regiões e ele estourar esse topo. Quando ele estourar esse topo, aí a gente vai avaliar se, por exemplo, tem essa divergência aqui de diário, ó, linha caindo, histograma caindo e o preço subindo. Também seria uma divergência no semanal. Não, no semanal não é mais. Então esquece. Seria somente no diário mesmo. Somente isso que nós temos. Então, melhor cenário, até olhando com uma correlação com o próprio dólar, eu gostaria que o dólar agora... Ele tá no último ponto dos compradores, eu vou mostrar para vocês aqui, mas seria mais bacana e seria uma compra melhor se ele perdesse os últimos fundos, né? O fundo do... Tem um estudo que fala que toda vez que o Ibovespa ele rompe a máxima do ano anterior, ele tende a seguir um direcionamento de alta para o ano todo. Da mesma forma, o dólar em contrapartida, né? Por enquanto, a gente ainda não rompeu nem a mínima, nem a máxima, né? Da mesma forma, se o Ibovespa romper a mínima do ano primeiro, quer dizer que ele vai seguir a direção para baixo. Tem esse estudo aí, depois vocês confiram até, inclusive no chat GPT. Mas, enfim, por enquanto a gente não tem ainda nada comprovado, ele não rompeu nem máxima nem mínima, tá aí nessa lateralização. Se a gente for falar de regiões para a gente trabalhar durante a semana, então a gente vai pensar que ele vai continuar nesse canalzinho, mesmo sabendo que um canal de alta ele tem a intenção de virar um canal de baixa. A gente vai pensar nessas quedas aqui para a gente poder estar comprando. A gente até consegue ver que os 60 minutos no próprio Ibovespa, a gente teve o rompimento dessa região, fechou acima, validou, e a gente teve essa divergência aqui que foi acionada na perda do candle aqui, tentando romper ou testar esse fundo aqui. Então, no caso, o preço viria para cá para a gente poder estar procurando por qualquer compra, tá bom? Então, a primeira região de compra que a gente tem aqui para iniciar a semana seria em 162.350 até 161.730, depois 160.580 até 159.330, depois 158.300 até 156.555 e por último a gente vem para cá em 155.490 até 153.570. Então são somente essas regiões. Ao longo da semana a gente vai atualizando, principalmente quem está na comunidade. Lembrando que a máxima do ano, né, ela vai se tornar um importante ponto de liquidez. Fique esperto aí, quem sabe uma possível manipulação para que possa ser feita qualquer tipo de venda, uma venda de topo, né? De topo de ano mesmo. É isso que temos. Se a gente for olhar agora para o próprio índice futuro, ele está um pouquinho diferente
do Ibovespa, porque eu ainda tenho uma linha de Bos aqui dentro desse quadrante vermelho, protegendo essa região, uma linha de 125 minutos. É o último ponto vendedor mesmo, que eu tenho um respaldo, eu tenho esse 50 mais 1% de probabilidade de acerto. Ao contrário do Ibovespa, que eu tenho aquela primeira região marcada já iniciando, né? Que é a cor, aqui eu tô deixando em amarelo. Por quê? Porque aqui a gente não chegou nem a romper essa máxima aqui. Lá no Ibovespa, a gente rompeu, não fechou acima, mas fechou o corpo acima. Então a gente tem essa diferença da validação das pernadas. Então aqui, essa região é em amarelo, porque é uma região de defesa compradora dos 5 minutos. Já que os 5 minutos a gente consegue ver e identificar esse movimento aqui. Rompe essa região, recua novamente, rompe essa região, recua novamente, rompe essa região. Então, 5 minutos está de alta e rompeu a última pernada. Enquanto esse aqui, esse 60 minutos, que perdeu este que level aqui e veio fazer esse movimento, ele ainda não teve a sua pernada superada, a sua perna superada. Ou seja, eu ainda tenho uma defesa vendedora aqui, que inclusive atuou, inclusive está tentando trazer o preço para cá. Note que lá a gente teve a divergência perfeita e aqui não, a gente teve uma convergência do movimento, porque enquanto lá a gente teve o rompimento da máxima anterior, a gente não teve o rompimento da máxima anterior. Então aqui me mostra o quê? Eu tenho esse topo mais alto que esse topo, MACD aqui, mais alto que esse MACD, então o preço está convergindo, dizendo que ele vem para cá e agora a intenção seria ele fazer um fundo mais baixo que o fundo anterior. Para você que não está entendendo nada de MACD, a gente tem um vídeo aí muito rico que vale a pena você assistir sobre MACD e a forma que ninguém no mercado explica para vocês, tá bom? Então aqui é uma defesa compradora dos 5 minutos, enquanto no Ibovespa lá, novamente mostrando aqui, é uma defesa já dos 60 minutos. Isso pode acontecer, inclusive, na primeira hora do mercado, que é quando o Ibovespa está fechado e o índice futuro está aberto, que aí pode ser que o índice futuro vai estar perdendo aqui essa região e vai chegar aqui enquanto o Ibovespa vai abrir lá na nossa primeira região compradora. Eu gosto de falar, inclusive, que a partir das 10 da manhã vale muito a pena você olhar os dois gráficos. E aí, o que der o trade primeiro, você faz a operação, tá bom? Então, aqui a primeira região de 5 minutos que a gente tem é 164.065 até 164.580. Depois, 163.610 até 162.745. Depois, 162.205 até 161.811. Depois, 161.430 até 160.705, mais ou menos 700, né? E aqui a única região vendedora que nós temos aqui respaldada pela linha de Bos, os 125 minutos, é de 168.020 até 166.950. E a máxima aqui, a máxima de todos os mortais, certo? Aqui a gente tem essa região protegida pelo diário, mas falta muito tempo para chegar, né? Acho que vai demorar, até a semana que vem a gente vai estar se falando de novo. Falando aqui um pouquinho sobre doleta. O dólar teve uma forte movimentação de baixa. Sinceramente, eu não acreditei que ele fosse fazer esse movimento tão forte. Eu acreditei que ele fosse parar aqui nessas regiões, e não foi isso que ele fez. Ele acabou perdendo todos esses pontos e inclusive mostrando o próprio diário aqui para vocês, que está um gráfico mais limpo para analisar. Se a gente for olhar bem de pertinho, o que aconteceu, né? A gente tinha rompido essa região aqui, esse aqui level, fechamos acima, rompemos aqui, validou, fez primeiro boss aqui. Depois ele volta tudo, faz o choque aqui e agora nós temos de novo o diário trabalhando numa tendência dos dois lados, né? O player do diário tá trabalhando dos dois lados, tanto o vendedor quanto o comprador. O que significa que quanto mais próximo da extremidade inferior, eu vou estar buscando pelas compras, e mais próximo da extremidade superior, eu vou estar buscando pelas vendas. Inclusive aqui a gente até poderia analisar num cenário mais de longo prazo, isso aqui agora é um equal high e a gente tem liquidez aqui para ser consumida. Da mesma forma, a gente tem aqui um equal lows e tem liquidez aqui para ser consumida. De toda forma, eu tenho duas opções aqui que eu poderia fazer. Ou eu estaria atuando aqui para tentar pegar a primeira movimentação. Se eu for estopado, eu tenho que pegar uma manipulação aqui nessas mínimas. A gente tem até um ponto aqui embaixo, nessas regiões aqui de 5.344 até 5.260, que são pontos de suporte mensal do dólar que a gente poderia estar ficando de olho, tá? Então aqui, o que eu poderia estar olhando? Se eu tenho essa última pernada válida aqui, ó, essa aqui, do meu fractal maior, que foi o que rompeu isso aqui, eu vou trabalhar essa
pernada. Trabalhando ela de 0 a 100, conteúdo simples aí do SMC, vocês conseguem encontrar uma playlist perfeita no nosso canal aí, tudo gratuito para vocês avaliarem, tá? Então aqui você vê, cara, região de 79%, região de OTE, que o ICT estima como região de Optimal Trade Entries, e aqui a gente tem o nosso último dos moicanos, o nosso order blockzinho, um dojizinho muito lindo, me gusta tu, e ele vem justamente tocar essa região para tentar agora rebater o preço e trazê-lo de volta para cá, tá? Essa é a primeira operação que a gente teria. Olhando pelo diário, a gente até consegue filtrar, e foi o que a gente fez na semana passada. Inclusive, o Clinton mandou na comunidade, cravou a mínima ontem. Inclusive, foi na hora do payroll, mais ou menos, foi essa região aqui. A gente poderia estar filtrando para esse order block aqui de 60 minutos, tá? Esse carinha aqui, foi onde eu marquei ali o gráfico limpo. E a gente tem a divergência de 60 minutos, a gente tem a divergência que era dos 5 minutos, que foi perfeita a divergência, veja o preço caindo, divergência aqui acionada, o rompimento deste candle acionava o trade, e esse trade tem um alvo para voltar para essa região aqui. Então é um excelente risco-retorno, sabendo que você está na última defesa do comprador do diário, sabendo que você tem uma possibilidade de risco-retorno, se você é o cara que analisa isso, e eu recomendo fortemente que você seja, cara, pensa só comigo, olhando pelo um gráfico diário, você tem um potencial alvo de 256 pontos para um stop de 26 pontos. Não vou postar minha casa, mas assim, 26 pontos para um risco-retorno desse nível, vale. Ponto negativo, o único ponto negativo, na verdade, é porque seria ideal mesmo que o Ibovespa rompesse aquela máxima que a gente comentou, para poder, quem sabe, dar uma divergência do diário, dar algum outro tipo de movimentação para nós. A gente gosta de operar sempre a correlação inversa entre os dois, porque a gente entende que a entrada de dinheiro estrangeiro, dinheiro gringo aqui, eles transformam de dólar para real, aplica na bolsa e ganha essa diferença do carry trade. Então, se traz dinheiro gringo para cá, a bolsa vai subir e o dólar vai cair, tá? Mas Ariane, Ju, muitas vezes eu já vi o dólar subindo junto com o índice. Cara, entenda que eu estou falando de uma tendência macro, de um cenário macro, tá? Eu não estou falando do intraday. O intraday pode sim, os dois indo junto ou voltando junto. Eu sempre vou gostar que vá ao contrário, mas isso pode acontecer. Mas a gente está falando aqui de um cenário médio, longo prazo. E é isso que acontece. Veja que o ano todo foi o Bovespa indo para cima e o dólar indo para baixo. Você lembra lá no início de 2025, final de 2024, quando tava todos os influenciadores, gurus de mercado falando para compre dólar, porque o dólar vai agora lá para casa dos R$8, papapá, PPP. Foi justamente aqui, ó. Tá lembrado? Tá lembrado? E olha o que aconteceu. Nossa, que dó de quem escutou todo mundo aqui e foi dolarizando. Meu Jesus amado. Agora aqui, cara, se você dolarizou aqui, você não tá dolarizando aqui, meu Jesus amado, aí você tem algum problema na sua cabeça, né? Pelo amor de Deus. Depois de cair 20%, você achar que aqui não vale a pena dolarizar, tá errado. É aquele meme que a gente vê. O Bitcoin a 100 mil dólares tá aquela fila gigante. Bitcoin a 60, 70 mil dólares tá assim, deve ter uma pessoa comprando. E é isso que a gente tem que mudar a cabeça. E eu não tô falando isso aqui pra galera do day trade. A galera do day trade não tá nem aí pra isso. Mas você, como investidor, você tem que pensar nisso. É porque eu falo a galera do day trade, porque a galera do day trade só quer saber do dia de amanhã. E esse é o maior erro do day trader. Por que ele acaba morrendo cedo? Porque ele tá sempre atrás do dia de amanhã e ele só se preocupa com o dia de amanhã e ele não faz nada quando ele tem os ganhos, os lucros dele, não faz nada com esse dinheiro, gasta. E aí, quando ele vê, ele tá sempre no 0 a 0 ou até morrendo afogado, tá? Então, cara, continuo sim comprando dólar 11, tá numa simetria excelente. Aqui é um ponto top de diário. Seria melhor se o Ibovespa tivesse rompido a máxima, né? Pra gente estar olhando para isso aqui. Pode ser que vai acontecer, se estopar esse ponto aqui, vai ser justamente o rompimento do Ibovespa na máxima, o rompimento do dólar nas mínimas, e aí os dois vão manipular juntos para fazer movimento contrário. Isso seria o cenário perfeito para a gente poder estar trabalhando, tá? Perfeito. Mas por enquanto são só as posições. A gente tem que operar com o que a gente está vendo. E aqui o que eu estou vendo aqui, a gente está no último ponto de defesa do comprador do dólar, da mesma forma que a gente está no último ponto de defesa do vendedor do Ibovespa. E aí a gente tem que trabalhar melhor a simetria de risco para nós, certo? Vamos falar agora sobre as regiões. Então, aqui máxima e mínima é sempre motivo plausível de defesa, né? De manipulação.
A gente parou nessa última região, foi o trade que eu comentei com vocês que o Clinton mandou na comunidade, e o alvo tá vindo para cá em 5.408, 5.411 até 5.424, 5.425, que é onde a gente vai ter a primeira região vendedora da semana, tá? Depois disso, se ultrapassar, a segunda região vendedora tá aqui em 5.442 e 50 até 5.456 e 50. Depois, 5.492 até 5.513. Depois, 5.579 até 5.616. Que aqui ele toca na linha de boss do diário. Melhor região de venda tá para cá, né? A última dos mortais, mas ele tem muito obstáculo para superar, que é 5.644 até 5.715. Região desde o ano passado. E aqui o ponto de compra, para quem está nesse trade e não tem nada o que fazer, uns 5 minutos ele ainda não reverteu. Olha só, na verdade ele até, se eu for considerar, não é porque essa é a última pernada, até se eu considerar de forma mais agressiva aqui, como meu key level, a gente pode falar que ele já fez o primeiro boss. Mas se eu for um pouco mais conservador e considerar como essa aqui, a minha última pernada, ele ainda não rompeu essa região. Tava rompendo agora aqui no último, tá aqui, bem nos pavios. Se ele fechar acima daqui e romper esse candle, aí sim ele vai estar virando 100% 5 minutos para cima, de forma mais conservadora, para tentar trazer os preços para cá. E aí a gente poderia olhar assim, ó, ele rompe aqui. Se ele romper, fechando esse candle aqui, aí ele vai validar toda essa pernada aqui, e aí aqui sim eu vou estar podendo comprar nessas regiões. Por enquanto, eu acho muito agressivo a gente estar comprando aqui, é uns 5 minutos versus todos os outros tempos gráficos, né? A única coisa que eu poderia estar pensando aqui é se ele voltar aqui, sem ele romper, sem ele validar essa região, se ele voltar aqui ou abrir no meio dessa meiuca não, né? Nessa meiuca, eu vou querer que ele manipule essa mínima aqui novamente, faz o fechou abaixo, fechou acima para poder comprar, ou então, se ele não manipular essa região, ele toque aqui o 5.370, uma linha de boss de diário que eu tenho bem importante, tá? Então aqui seria bem bacana a gente ver uma defesa. E essa região compradora, ela se estica até aqui, 5.367 com 50, mais ou menos. Então isso aqui tudo a gente vai estar olhando para algum cenário de uma divergência, um IFR, alguma coisa assim, para a gente estar tentando procurar por alguma compra. E as vendas são essas que a gente acabou de comentar com vocês. Se perder aqui, tem muita liquidez, a gente vai esperar aqui o toque de 5.344. Primeira região que a gente vai estar olhando aí para um possível ponto de compra novamente. É isso. Olhando lá para o cenário lá de fora, né, a gente viu que Bitcoin simplesmente cravou a nossa região também. O Clinton mandou lá na comunidade essa semana. Foi muito bacana o movimento. E agora sim, sinceramente, a gente olhando aqui um cenário de diário, a gente tem esse topo duplo agora aqui que vai chamar muita liquidez, só que eu não posso sair comprando aqui de toda forma, né? O único ponto de compra aqui que eu tenho um ponto de compra mais razoável do Bitcoin é essa região aqui, que a gente está respaldado por essa linha de Boss aqui de 5 horas, que é de 86.885 até 85.660. Se passar daqui, eu não quero ficar comprando aqui. Eu quero que ele perca de uma vez para chegar até naquela região que a gente está esperando tão ansiosamente, em 74.708. Eu não vi como é que tá o Fear and Greed, vou até olhar aqui junto com vocês. Cripto, né? Olha lá, 25. Tá em Extreme Fear? Tá, completamente. Só que assim, não tá naquelas baixas de 15, de 10, que a gente ama para poder tá procurando pelo medo extremo, sabe? Tá em Extreme Fear, mas tá ali naquela lateralização. A gente precisava de um evento mais forte, algo que sinalizasse pelo menos mais força compradora no Bitcoin. Por enquanto, o que a gente está tendo aqui é simplesmente uma lateralização em fundo, que a gente não sabe se é uma distribuição, no caso uma redistribuição para continuar caindo, ou uma acumulação aqui em fundo. Só vamos saber depois que romper para algum dos lados. E é isso. A única coisa que eu tenho para fazer aqui no Bitcoin. Se ele manipular esse topo aqui, eu ainda tô com região de venda em 94.845 até 96.560. Se passar daqui, meu último ponto de venda fortíssimo é esse daqui, de 99.345 até 102.740. E aqui eu vou estar buscando por uma venda. E compra só aqui, ou então esperar perder aqui. Vai ficando um pouco mais complicado quanto mais tempo passa numa lateralização, porque as regiões vão ficando mais fracas. E é mais fácil o institucional entrar papando todos os stops, e aí a gente, se entrar no meio, a gente vai estar junto com essa liquidez. A gente quer evitar estar dentro dessa liquidez, né? Esse é o ponto. E o S500 rompeu máxima atrás de máxima, continua sempre com as divergências, mas não quer dizer nada. Quer dizer que se tem uma divergência, eu vou torcer para estar caindo e eu buscar para alguma compra. Então aqui, primeira região de compra que eu tenho de 1 hora, tá bem nesse ponto,
de 6938 até 6949, depois 6896 até 6910, e depois a gente tem essa região aqui em 6867 até mais ou menos 6848, tá? É isso que nós temos. Todos os tempos gráficos estão para alta, tudo para alta, não tem porquê, razão, buscar por alguma venda aqui no momento, tá? Nem mesmo o Fear and Greed lá de fora me ajuda para nada. Eu acho que ele tá até no neutro. Vamos ver aqui. Aqui. Ele tá no neutro, o que significa que dentro do nosso modelo operacional a gente não vai... Nossa, agora tá na hora de uma compra de longo prazo ou agora tá uma venda de longo prazo. Não tem nada. A gente vai simplesmente operar aí os tempos gráficos curtos e se eu for sempre priorizar a tendência macro, né, as tendências dos tempos gráficos maiores, eu tenho que estar priorizando pela compra e não pela venda, jamais procurar topo aqui. DXY fez um movimento bem bacana, né? Ele segurou bem nessa região que a gente tinha determinado, veio para cá, para nossa região de compra. Tá seguindo o nosso script bonitinho aí da Silva. Agora, ele tá num ponto, na verdade, ele e o euro, a gente sempre costuma falar para vocês que os dois trabalham de formas antagônicas, né? Correlação inversa. Então, se o DXY tem ainda assim um espaço mais para cima, o euro-dólar teoricamente teria um espaço ainda para baixo. Só que o ponto é, euro-dólar chegou numa região interessantíssima para nós, dos 5 horas e também do diário, essa região aqui. E aí, acionou um trade, né? O que é o ponto aqui desse trade do euro-dólar? É que eu queria que o DXY tivesse tocado essa região. Não tocou. Ele tá numa defesa dos 5 horas, mas não chegou ainda no diário. Então pode ser que esse primeiro trade pode ser estopado até o DXY chegar até ali, ou pode ser que na verdade o DXY não tem força compradora suficiente e esse trade do euro-dólar vai dar bom e vai vir até essa região vendedora. De toda forma, eu não posso deixar esse trade passar pensando, vou esperar o negócio chegar ali. Não, meu stop existe para isso. Então, foi acionado aqui o trade. A expectativa do movimento é chegar ele voltar para cá, pelo menos para 1,16819, até essa região 1,17, mais ou menos aqui, a primeira região de atuação vendedora, caso segure e dê certo aqui. E o DXY simplesmente vai desabar para essa região aqui. Desabar não, né? Vai dar uma escorregada. Para cá, em 98,783. Vamos ver se vai dar certo isso. Se o euro-dólar estopar aqui, eu só vou esperar ele agora aqui nessa região, em 1,15511, ou pode ser, que é bem plausível de acontecer, inclusive, que na verdade tudo isso aqui é a minha liquidez. Eu tenho agora um fundo duplo para ser capturado na manipulação, e aí ele vai me estopar nesse trade, vai manipular esse fundo duplo aqui, DXY. Ele seguiu o nosso script bonitinho, né? Segurou nessa primeira região, veio aqui, segurou nossa região compradora e agora está evoluindo. Ele tem ainda um espaço para poder chegar aqui na região do diário em 99,357. Pontos aqui que eu tenho que ressaltar para vocês, os amigos que operam euro-dólar, né? DXY e euro-dólar operam de maneira opostas. Então, quer dizer que se o DXY tiver um espaço ainda mais para cima, pode ser que o euro-dólar chegue um pouco mais para baixo ainda. E o que acontece com o euro-dólar? Ele já chegou numa região muito boa para comprar e acionou um trade comprador. Aqui a gente vai ter as duas opções. Ou o euro-dólar vai dar certo esse trade, ele vem direto para 1,16815 até 1,17 para quando vai aparecer os vendedores, né? E o DXY simplesmente não vai tocar essa região porque não tem comprador suficiente para levar até lá e vem e desaba para cá, né? Desliza até aqui, 98,793. Ou euro-dólar vai me estopar nesse trade, e aí a gente vai ter as duas opções para trabalhar no euro-dólar. Ou ele vai manipular esse fundo, que agora é um fundo duplo, né? Esse fundo aqui, manipular para dar aquela bitoquinha, o DXY dar aquela bitoquinha no diário e cair. Então vai ser aqui minha primeira região. Então, ó, tô num trade. Eu tenho que ter margem para esse trade aqui. E aí eu tenho que ter margem também. Se esse trade estopar da manipulação, eu só vou esperar o euro-dólar aqui em 1,15524, que é quando o RS do diário vai estar abaixo de 30, significando um possível fundo de mensal. Então é só isso que eu vou estar olhando aqui. Só isso, tá? Tem esse trade que tá rolando. Se estopar, tem a manipulação se acontecer. Se estopar, a gente vem para cá. Ponto negativo do trade que está rolando, eu ainda tenho um certo espaço do DXY para cá e pode ser que quando ele vier tocar essa região vai ser a manipulação do fundo de lá. Vamos ver tudo que isso vai acontecer. De toda forma, o trade do euro-dólar está acionado,
e a gente agora tem duas opções que ele pode acontecer, né? Ou dar o alvo, ou dar o nosso stop e a gente ter que comprar na manipulação, certo? Então é isso que eu vejo de correlação dos dois. E aqui tem a primeira região vendedora e a segunda região vendedora está aqui em 1,17270 até 1,17430. Beleza? E o ouro é aquilo, né, gente? Trade fácil quando a tendência tá fácil, né? Então a gente tem tanto ouro quanto prata andando num caminho de reta infinita. Então fica mais fácil comprar os dois. A gente teve um trade de prata que aconteceu, foi na quinta ou na sexta, não lembro, tava viajando, mas a gente fez, que pagou aí 3, 4 vezes o risco, dependendo da forma que a pessoa entrou. Então, é mais fácil operar esses ativos assim. A gente tem sim esse topo aqui ainda para ser vencido, né? Mas se a gente for olhar somente esse lado aqui de 1 hora, a gente está rompendo topo atrás de topo, significando que agora eu tenho essa última pernada de 1 hora válida. Eu poderia estar buscando uma compra aqui ou uma compra aqui. Essas duas regiões de compra. Venda eu não estou interessada em fazer, sinceramente. Ah, mas pode defender aqui, Eliane? Pode, mas assim, quem é 1 hora versus 5 horas, diário, semanal, mensal, anual, entendeu? Quem é você? Então eu prefiro estar na compra aqui buscando. Primeira região de compra que eu tenho aqui, mais ou menos, é 4,471 até 4448, depois 421 até 4396, mais ou menos, tá? Essas duas regiões aqui que eu tenho de compra do ouro. E prata segue na mesma linha. Prata até mais fácil que operar o ouro, porque prata, assim, ó, que força brutal, certo? Então é isso, meus amigos, que vocês tenham uma excelente semana, que vocês tenham um excelente ano, muito foco, muita disciplina. A gente começa o ano sempre com as energias renovadas, então eu espero aí que possamos seguir aí juntos e vencermos esse ano. Combinado? Um grande beijo para todos vocês, até mais.